Você já parou para pensar no que pode estar escondido exatamente debaixo dos seus pés neste momento? Não estamos falando apenas de pedras ou raízes, mas de segredos milenares, histórias soterradas e até civilizações inteiras que podem ter desaparecido sem deixar rastros visíveis na superfície. Durante muito tempo, a humanidade precisou contar com a sorte ou com indícios superficiais para descobrir esses mistérios, mas isso está mudando de forma radical. Hoje, vivemos uma verdadeira revolução silenciosa. A arqueologia está se unindo à tecnologia de ponta, e juntas elas estão revelando o invisível. Imagine detectar templos perdidos sem mover uma única pá de terra, ou visualizar estradas antigas escondidas sob florestas densas. Ferramentas como drones, radares de penetração no solo e sensores a laser estão transformando a forma como exploramos o passado, trazendo à tona um mundo subterrâneo que parecia inalcançável. Neste vídeo, você vai entender como essas tecnologias estão mudando não apenas a ciência, mas a maneira como enxergamos nossa própria história. Prepare-se para mergulhar em descobertas que desafiam nossa imaginação e mostram que o futuro da exploração do passado está apenas começando. Durante séculos, a arqueologia foi vista como uma ciência romântica, quase mística. A imagem clássica é a do arqueólogo com um pincel na mão, cuidadosamente limpando cada fragmento de cerâmica em escavações demoradas. Mas apesar do fascínio, a realidade sempre foi muito mais complexa e limitada. Os métodos tradicionais dependiam principalmente da escavação manual, da observação do terreno e, muitas vezes, da pura sorte. Isso significava que grande parte das descobertas acontecia por acaso, quando alguém tropeçava em uma pedra diferente, encontrava uma construção enterrada ou quando um agricultor, ao arar o campo, desenterrava algo inesperado. Esse processo, além de incerto, tinha sérias consequências. Muitas vezes, ao tentar encontrar vestígios de civilizações antigas, arqueólogos acabavam destruindo parte do contexto original. Estruturas frágeis eram danificadas, artefatos se perdiam ou eram arrancados do solo sem registro detalhado. Em outras palavras, cada escavação carregava consigo o risco de apagar informações valiosas para sempre. Outro problema era o tempo. Uma única escavação podia levar anos para ser concluída e, mesmo assim, oferecer apenas um retrato parcial do que estava enterrado. Era como tentar montar um quebra-cabeça gigante sem saber quantas peças faltavam e sem ter certeza de que as peças encontradas pertenciam mesmo àquele cenário. E para o público em geral, essa limitação criou um mito, o de que a arqueologia se resume a pessoas escavando com pás e pincéis, esperando dar sorte. O que muitos ainda não sabem é que esse cenário mudou completamente. A ciência, que antes dependia da paciência e da intuição, hoje se apoia em ferramentas que revelam o invisível com precisão milimétrica. Estamos diante de uma transformação que redefine o que significa explorar o passado. A virada de chave para a arqueologia moderna veio com a chegada de tecnologias que antes estavam restritas a áreas como engenharia, aviação e até segurança militar. De repente, ferramentas capazes de mapear o invisível se tornaram acessíveis aos arqueólogos, e o impacto foi imediato. Uma das mais impressionantes é o radar de penetração no solo, conhecido como GPR. Essa tecnologia emite ondas de rádio que atravessam a terra e retornam ao equipamento, criando imagens detalhadas do que está enterrado. Com ele, é possível identificar estruturas, cavidades e até artefatos sem precisar tocar na superfície. É como dar raios-x no solo e enxergar o passado em tempo real. Outra revolução veio dos drones. Antes, arqueólogos dependiam de imagens aéreas caras, obtidas por aviões ou satélites. Hoje, com drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores especiais, é possível sobrevoar grandes áreas rapidamente, registrando detalhes invisíveis a olho nu. Marcas no solo que indicam construções antigas, padrões geométricos que denunciam estradas ou muralhas e até diferenças sutis na vegetação podem ser capturadas e analisadas com precisão. E não podemos deixar de falar do lidar, uma das ferramentas mais fascinantes desse arsenal tecnológico. Ele dispara feixes de laser em alta velocidade, medindo o tempo de retorno da luz para criar um mapa tridimensional do terreno. Isso permite, por exemplo, remover digitalmente a cobertura de árvores de uma floresta e revelar ruínas escondidas por séculos. Cidades inteiras que estavam camufladas pela vegetação tropical foram reveladas dessa forma, mudando completamente a compreensão que tínhamos de civilizações antigas.
Essas tecnologias não substituem o trabalho humano, mas o potencializam de maneira extraordinária. Em vez de passar anos em busca de um único ponto de interesse, arqueólogos agora podem mapear quilômetros em poucos dias, selecionando locais promissores antes de iniciar a escavação física. Isso não apenas economiza tempo, mas também preserva sítios que poderiam ser danificados em tentativas cegas. O mais impressionante é como essas ferramentas se complementam. Drones identificam padrões, o radar confirma a presença de estruturas subterrâneas, e o lidar entrega uma visão tridimensional completa. O resultado é um salto no conhecimento histórico e científico. A arqueologia deixou de ser apenas uma busca paciente no escuro para se tornar uma ciência guiada por precisão tecnológica. Entre todas as ferramentas dessa nova era da arqueologia, o radar de penetração no solo, o famoso GPR, é uma das que mais impressionam. Imagine conseguir fotografar o que está escondido a metros de profundidade sem precisar remover uma única camada de terra. O funcionamento é simples e poderoso. Ondas de rádio são emitidas em direção ao solo, e quando encontram objetos, paredes ou mudanças na densidade do terreno, retornam ao equipamento, criando um mapa detalhado do subsolo. Com essa técnica, arqueólogos conseguem localizar desde câmaras funerárias até fundações de edifícios desaparecidos. Em muitos casos, o GPR já apontou para a existência de estruturas que estavam completamente apagadas da memória local. É como se essas ondas revelassem um livro de histórias enterrado, página por página. Um exemplo marcante aconteceu em antigas cidades europeias, onde o radar mapeou ruas inteiras que já não existiam na superfície. Sem ele, os arqueólogos jamais teriam descoberto a organização urbana que estava soterrada há séculos. Além disso, o radar de penetração no solo resolve um problema que sempre atormentou os pesquisadores: o risco de destruir o contexto arqueológico. Antes, era comum que uma escavação mal planejada acabasse danificando peças importantes. Agora, com o GPR, é possível identificar exatamente onde escavar, reduzindo o impacto e aumentando as chances de encontrar artefatos intactos. Esse avanço também trouxe uma nova relação com a comunidade. Muitas descobertas ocorreram em áreas rurais, sob plantações ou propriedades privadas. Graças ao radar, os pesquisadores podem examinar o subsolo sem alterar drasticamente o local, preservando tanto o patrimônio histórico quanto a rotina dos moradores. O GPR mostra que a arqueologia do futuro será cada vez menos invasiva e muito mais precisa. Se o radar de penetração no solo permite olhar para dentro da Terra, os drones abrem uma nova janela para observar o mundo de cima, equipados com câmeras de altíssima resolução e, em alguns casos, sensores térmicos e multiespectrais. Eles oferecem uma visão privilegiada de padrões invisíveis quando estamos no nível do solo. Uma simples mudança na cor da vegetação pode indicar a presença de estruturas soterradas, já que as plantas crescem de forma diferente sobre paredes de pedra ou fossos enterrados. Com drones, arqueólogos conseguem detectar esses sinais rapidamente, cobrindo áreas imensas em poucas horas. Esse recurso é especialmente útil em locais de difícil acesso ou que sofreram transformações modernas, como plantações, pastagens e até centros urbanos, onde antes seria necessário contratar aviões para obter imagens aéreas caras e limitadas. Agora basta lançar um drone portátil e mapear com precisão surpreendente. Um caso emblemático aconteceu na América Central, onde drones revelaram formas geométricas gigantes escondidas sob o solo, traços de antigas aldeias que não deixaram vestígios aparentes. Outro benefício é a capacidade de criar modelos tridimensionais de sítios arqueológicos. Com softwares específicos, as imagens capturadas pelos drones são transformadas em mapas digitais interativos que ajudam a planejar futuras escavações e a preservar áreas sensíveis. Essa tecnologia não apenas mostra onde procurar, mas também oferece uma documentação visual completa que pode ser compartilhada com outros pesquisadores ao redor do mundo. E o mais interessante é que essa ferramenta se tornou acessível. Drones que antes eram restritos a militares e grandes instituições agora podem ser usados por universidades, museus e até arqueólogos independentes. Isso democratiza o conhecimento e amplia a velocidade das descobertas. A arqueologia, que parecia depender apenas de grandes expedições, agora ganha asas e voa cada vez mais alto com a ajuda da tecnologia. Entre todas as tecnologias que revolucionaram a arqueologia,
O LIDAR talvez seja a que mais parece saída de um filme de ficção científica. Diferente de uma câmera comum, esse sensor dispara milhares de feixes de laser por segundo em direção ao solo. Quando esses feixes retornam ao equipamento, é possível medir o tempo e a intensidade do retorno, criando um mapa tridimensional incrivelmente detalhado da superfície e até do que está escondido sob ela. O impacto dessa tecnologia é tão grande que cidades inteiras foram reveladas graças ao LIDAR. Nas densas florestas da América Central, por exemplo, arqueólogos acreditavam que existiam apenas pequenas aldeias isoladas dos maias. Mas quando aplicaram o LIDAR, o que surgiu foi um imenso complexo urbano. Pirâmides, muralhas, canais e estradas interconectadas, tudo invisível a olho nu. Era como se uma civilização inteira tivesse ressurgido das sombras da floresta. Outra aplicação fascinante está em regiões cobertas por vegetação densa ou terreno irregular, onde a escavação tradicional seria praticamente impossível. O LIDAR consegue remover digitalmente as árvores, revelando construções escondidas por séculos, sem causar nenhum dano ao ambiente. Isso não apenas acelera o processo de descoberta, como também garante a preservação de áreas arqueológicas frágeis. Além do impacto científico, o LIDAR também tem um efeito cultural poderoso. Ele reescreve histórias. O que antes parecia apenas um vilarejo isolado, agora pode ser entendido como parte de um império vasto e sofisticado. Essas revelações obrigam historiadores a repensar narrativas antigas, mostrando que ainda sabemos muito pouco sobre nossas origens. O LIDAR é a prova de que a tecnologia não apenas apoia a arqueologia, ela expande radicalmente o alcance do que é possível descobrir. As descobertas proporcionadas por essas tecnologias não são apenas impressionantes, mas transformadoras. Em diferentes partes do mundo, estruturas que estavam escondidas por séculos vieram à tona sem que fosse necessário mover uma única pá de terra. No Camboja, por exemplo, cidades inteiras do Império Khmer foram reveladas sob densas florestas tropicais. Na América Latina, novas estradas e complexos urbanos maias foram identificados, mostrando que essa civilização era muito mais populosa e organizada do que se imaginava. Mas não se trata apenas de grandes civilizações. Em áreas rurais da Europa e até em pequenas fazendas nos Estados Unidos, o radar e os drones têm revelado túmulos antigos, fundações de casas e até artefatos que contam histórias locais esquecidas. Isso mostra que a tecnologia não serve apenas para os grandes achados globais, mas também para preservar memórias regionais e familiares. Cada uma dessas descobertas redefine o que sabemos sobre o passado, obrigando arqueólogos e historiadores a revisarem antigas conclusões. E para o público em geral, esses achados funcionam como lembretes poderosos. Ainda existe um mundo inteiro de mistérios escondidos sob nossos pés. A diferença é que, agora temos os olhos certos para enxergá-los. Se até agora já parece impressionante, o que vem pela frente promete ser ainda mais revolucionário. A arqueologia está entrando em uma fase em que a tecnologia não apenas auxilia na descoberta, mas também na previsão. A inteligência artificial, por exemplo, já é usada para analisar enormes volumes de dados coletados por drones, radares e sensores LIDAR. Com algoritmos avançados, é possível identificar padrões invisíveis ao olhar humano e prever com alta precisão os locais mais promissores para futuras escavações. Outro avanço vem do uso do Big Data. Ao cruzar informações de mapas antigos, imagens de satélite e registros climáticos, os arqueólogos conseguem recriar cenários históricos e entender melhor por que certas civilizações surgiram, prosperaram e desapareceram. Essa integração transforma a arqueologia em uma ciência mais preditiva do que nunca. E não para por aí. Ferramentas de realidade aumentada e virtual já estão sendo aplicadas para recriar sítios arqueológicos em 3D, permitindo que pessoas comuns caminhem por cidades antigas sem sair de casa. Isso democratiza o acesso ao conhecimento e amplia o impacto cultural das descobertas. O futuro aponta para uma arqueologia cada vez mais precisa, acessível e conectada. Em breve, talvez possamos conhecer a história completa do que está enterrado sem sequer tocar no solo. Chegando ao fim dessa jornada, fica evidente que a arqueologia nunca mais será a mesma. As imagens de escavações demoradas e de descobertas feitas ao acaso ainda fazem parte da tradição, mas agora dividem espaço com drones que sobrevoam territórios,
radares que enxergam através do solo e feixes de laser que revelam cidades escondidas em florestas. O que antes era um trabalho de paciência e sorte, hoje se tornou uma ciência de precisão, onde cada avanço tecnológico abre portas para novos capítulos da nossa história. Mas é importante destacar: a tecnologia não substitui os arqueólogos. Pelo contrário, ela multiplica sua capacidade de interpretar, preservar e compartilhar o passado. Agora, esses profissionais podem trabalhar de forma mais eficiente, garantindo que cada descoberta seja feita com menos riscos de destruição e com mais chances de revelar o contexto completo. E para você, que acompanhou até aqui, a transformação é clara. O futuro da exploração do passado está diretamente ligado à inovação. A cada avanço, ficamos mais próximos de conhecer histórias que ficaram soterradas por séculos. Então, se este conteúdo fez você enxergar a arqueologia de outra forma, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e continue explorando conosco o que ainda está escondido sob nossos pés.